Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Libra. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, ou onde me encontrar em outras redes, elas estão aqui na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem o botão Seja Membro e o botão Valeu. E vamos lá. O 4 de copas, o 4 de ouros, a estrela, e o rei de ouros. Existe uma situação na sua vida que vocês têm uma necessidade muito grande de que ela mude. Ou que alguém tem uma necessidade de que vocês mudem. Às vezes na nossa vida,
a gente deixa de receber aquilo que surge de melhor e de mais importante no nosso caminho. A gente se apega a objetivos, a ideias, porque no fim das contas a gente está sempre tentando resolver as coisas de alguma maneira, né? Nós estamos sempre tentando viver os limites da nossa humanidade, da nossa possibilidade, da maneira mais concreta o possível. Só que a gente nunca deixa de sonhar, né? A gente nunca deixa, de fato, não sonho enquanto processo, mas sonho enquanto força espiritual que habita dentro de nós e que deixa sempre essa sensação de que tem algo que é maior do que aquilo que está limitando a gente hoje. A gente está sempre tentando viver a nossa humanidade no sentido de fazer as coisas por nossas próprias mãos e ter assim alguma garantia de que algo de fato estará feito, como se os melhores autores do nosso destino fossem nós mesmos. E seria muito bonito se eu dissesse para vocês que sim, os melhores autores do vosso destino são vocês. E em partes isso é verdade. Tem muita coisa que a gente vai fazer, que a gente vai realizar, que a gente vai... Mas existe uma outra parte que não. Existe uma outra parte que está além. Existe uma outra parte que é maior do que nós e às vezes quando nós tentamos resolver as coisas único e exclusivamente pelas nossas próprias realizações, a gente diminui as coisas. Nós diminuímos as coisas ao limite daquilo que nós acreditamos que conseguimos fazer. E a pior parte disso é que quando nós reduzimos as coisas àquilo que nós acreditamos que podemos fazer, nós deixamos de ver que nós somos capazes de fazer muito mais coisas do que aparentemente nós podemos. Mas que para fazer certas coisas nós vamos ter que tocar algo muito profundo e muito verdadeiro dentro de nós mesmos. Algo que é intangível, algo que é inexplicável. Existem certos momentos em que a gente vai colocar em prática a força que nós temos e sabemos que temos, mas existem momentos em que nós vamos colocar em prática a força que nós acreditamos, mas não sabíamos que tínhamos. Em alguma dimensão, nós sempre vamos viver algo que está além.
Essa, essas duas primeiras cartas, elas falam de alguém que nega um grande sentimento e se apega a uma pequena posse. E isso não como uma crítica materialista ou arrogante, mas como resultado de todas essas coisas que a gente vive na nossa vida, sabe? Às vezes nós desacreditamos no amor e passamos a acreditar apenas nas relações que nós acreditamos que conseguimos fazer ser funcionais. E não tem nenhum problema em ter uma relação que é funcional. O problema é viver uma relação que apenas funciona quando você quer o amor. Às vezes nós deixamos de acreditar que nós vamos conquistar ou conseguir certas coisas e nós passamos a acreditar apenas naquilo que a gente pode acumular ou que a gente pode construir. E tá tudo bem acreditar naquilo que a gente pode acumular e que a gente pode construir. O problema está em deixar de acreditar que a gente pode conseguir, por algum caminho, em algum momento, conquistar aquilo que a gente não pode medir. E essa conquista, ela não é sobre você simplesmente acordar e as coisas terem acontecido, mas ainda assim ela é sobre caminhar e estar atento ao fato, mas também ao milagre. Nós não precisamos abandonar nossa fé, nós não precisamos abandonar a nossa força mística e espiritual para viver as coisas dimensionadas. As coisas tridimensionadas ou qualquer outra dimensão da materialidade. Vocês, ou alguém com quem vocês estão lidando, eu sinto muito uma pessoa, objetivamente falando, está se mantendo de braços cruzados em relação à oferta de um sentimento que é maior, que é divino, está ocupando os seus braços, se apegando a uma possibilidade de caminho e de realização que é menor, que é reduzida pela desesperança, pela manutenção de um sentimento de decepção com o seu caminho de vida, com o seu caminho espiritual, com o seu caminho é muito essa energia que essas cartas me trazem. Alguém que se mantém parado, sabe? Que não estende a mão para esse sentimento, que não pega esse sentimento que chega. Alguém que fica pensando em coisas mais materiais, aparentemente mais concretas, mas como nós já falamos antes, menores no seu valor, no seu sentido.
alguém que está se ocupando de coisas na vida que o reduz espiritualmente e que reduz a sua sabedoria, que reduz a sua percepção da vida como a vida é, porque sempre que nós falamos quando nós falamos com algumas pessoas, ou às vezes com pessoas mais céticas ou descrentes, elas nos falam sobre enxergar a vida de forma mais fatídica, né? Do ponto de vista das suas naturalidades, né? O que é natural. Mas na verdade nós sabemos muito pouco sobre o que é natural, né? A nossa ciência, ela conhece muito pouco da grandeza das forças do nosso universo. Então, assim como algo moderno e tecnológico poderia parecer místico para uma civilização do passado, talvez muita da mística que a gente vivencia hoje é, na verdade, apenas uma naturalidade desconhecida. Mas veja como não vale a pena perder a vivência daquilo que está além de nós apenas pela possibilidade de não ser tão natural quanto nós esperávamos que fosse para parecer fato. Talvez a gente descobrisse tarde demais que era muito mais real, muito mais fato do que nós esperávamos. Mas existe uma outra parte de tudo isso, a parte intangível, a parte afetiva, a parte sentimental, a parte profundamente espiritual, que ela nunca será dimensionada, nunca será tangível. Ela é uma naturalidade que não cabe na dimensão do fato. Então, se nós formos deixar para amar apenas quando o amor soar como um fato, nós nunca amaremos. Porque não faz parte da natureza do amor se limitar à dimensão do fato. A natureza do amor é não ter dimensão para poder transcender aos limites das possibilidades que nós até então acreditamos ser limitantes. Caso ao contrário, o amor seria só uma conveniência. Ele iria perder o sentido diante da primeira limitação. Imagine se o amor das nossas mães ele fosse apenas uma conveniência. Nós iríamos, provavelmente a maioria das mães iriam desistir de nós, ou no parto, quando sentisse a primeira dor, ou na gravidez, quando sentisse os primeiros desconfortos, ou nos primeiros meses de vida, porque a gente é muito dependente delas e a gente impacta muito a vida delas. Por quê, né? Pra que amar alguém que durante tanto tempo, durante todos os seus anos iniciais de vida, dá tanto trabalho, né? Te priva às vezes de fazer o que você quer, de ir onde você ia antes. Se o amor fosse só uma conveniência, não iria. As coisas não iriam muito longe. É claro que nós poderíamos até dizer que o amor das mães é algum tipo de delírio ou suspensão racional
em prol da sobrevivência. Desde quando a nossa existência, a nossa sobrevivência tem tanto valor assim? Tem tanta outra espécie, tantas outras espécies, tantas outras vidas. Sim, se você tiver vivendo isso, se você tiver se afastando hoje desse sentimento, dessa verdade que transcende ao limite dimensional das coisas, essas palavras são diretamente para você. Mas para muitos eu sinto uma outra pessoa vivendo exatamente isso. Tudo isso que nós citamos aqui agora. E isso te angustia. Isso te causa uma reflexão até existencial, né? Uma reflexão existencial no sentido de se perguntar o que é que na sua vida vai te proteger do limite material das coisas, proteger o seu senso de amor, de sentido, de significado, de simplesmente estar subordinado ao limite material das coisas. E é a resposta para essa pergunta que faz dessa mensagem tão linda, porque a carta da estrela, ela fala aqui daquilo que existe de mais profundo espiritualmente, né? Da esperança, da sabedoria, e ela fala da consciência superior, e aqui ela fala de uma realização dessas coisas, uma intervenção divina que traz a realização da consciência superior, do acreditar no sonho. E ela é seguida da carta do Rei de Ouros, que fala sobre a bondade e o valor das coisas numa forma que é extremamente concreta, mas ao mesmo tempo ela é estruturada por uma força muito espiritual. Fala dessa transcendência, porque é a concretização do sonho. A concretização do sonho. E eu sinto que essa carta do Rei de Ouros, ela é um processo pessoal. Essa pessoa é a mesma pessoa, essa mesma pessoa e essa mesma pessoa, alguém ou vocês em algum momento, hoje, na verdade, né, nesse momento, tem vivenciado uma dificuldade de receber um sentimento que é divino, e feito isso a partir de uma busca por segurança, de um apego e de uma resistência completamente sem fundamento. Mas dentro da alma de vocês ou dessa pessoa habita um sonho e algo maior, uma força, uma esperança, uma espiritualidade que muitos de vocês estão nessa leitura aqui buscando um conforto e uma preocupação, e sentindo assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer para que o meu amor, para que o meu sentimento, para que aquilo que eu compartilho espiritualmente tenha mais valor do que as pequenas e vazias e coisas materiais, coisas
Materiais não no sentido de posses de bens, mas materiais no sentido de pertencer à matéria, de pertencer àquilo que a gente facilmente pode enquadrar nos limites do fato, né? O ir, o vir, o fazer, aquilo que dá recurso, mas não dá sentido para a nossa vida. E nesse sentido, para vocês, essa é uma leitura de amparo, porque ela fala aqui do processo de desenvolvimento, do processo de evolução, de aquisição de sabedoria e de grandiosidade espiritual dessa pessoa, que por uma intervenção divina sobre toda a sensibilidade que habita dentro dessa pessoa, mesmo que essa pessoa tente suprimir isso, vai fazer com que essa pessoa entenda que dentro de si habita um poder de realização que ele só é verdadeiramente grandioso quando as ações, as realizações, as materialidades são atribuídas de sentido pelas espiritualidades, pelas coisas que estão além daquilo que nos parece óbvio, imediato e concreto. O Rei de Ouros é aquele rei que sabe que o valor daquilo que ele tem em mãos é maior do que aquilo que o objeto de fato representa ou vale. Que existe um valor maior do que o objeto em si. E o objeto aqui representa todas essas materialidades. O valete de espadas, a rainha de ouros, o rei de espadas e os amantes. Essa energia de interação com uma pessoa é muito forte aqui. E essa carta dos amantes confirma isso, né? Vocês estão vivendo essa situação com uma pessoa que vocês estão tentando amar. E agora é muito mais evidente que para muitos de vocês, para a maioria de vocês, esse sentimento que vocês ofertam é um amor verdadeiro, um amor espiritualmente verdadeiro. E essa pessoa tem tentado manter-se fechada à espiritualidade, às coisas que são maiores. Mas a carta do valete de espadas, ela fala de clareza. Ela fala do momento em que a mente, ela a mente se torna limpa. A mente, a tempestade que bagunça, mas limpa. E essa tempestade que essa pessoa vem vivendo na sua mente, nas suas ideias, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, ela bagunça essa pessoa inteira. Então, quando vocês olham para essa pessoa, vocês que estão convivendo agora, vocês podem estar angustiados com o fato de vocês estarem vendo essa pessoa toda bagunçada, com as ideias bagunçadas, sem reagir, sem se manifestar, porque essa pessoa está uma bagunça, está um caos, está vivendo essa tempestade interna. Essa tempestade, ela bagunça, mas ela limpa. Ela limpa e ela traz para essa pessoa
uma consciência daquilo que é bom. Daquilo que é bom, daquilo que tem realmente valor e amor. Nós falamos de mãe como exemplo, né? E a carta da Rainha de Ouros, ela me traz muito essa figura da mãe. A mãe que sabe o valor daquilo, que sabe que o valor daquilo que ela possui é único, né? A mãe que sabe que o valor da sua família, do seu amor, dos seus filhos, daquilo que ela cuidou é único, não é algo que se pode medir, e isso lhe dá uma coragem. Para alguns pode ter algum significado, algum significado mais pontual, mas essa parte da mensagem ela fala muito de que depois dessa tempestade que essa pessoa vem vivendo agora, ela vai ser preenchida com a coragem que precisa para reconhecer o valor único daquilo que vocês estão, do sentimento que vocês estão manifestando por essa pessoa. E aí essa pessoa ela sai desse estado de valete de paus e entra nessa postura de rei de valete de espadas, e entra nessa postura de rei de espadas, né? Que é aquele rei que ele tem uma inteligência sobre ele mesmo, né? Uma consciência da sua verdade, e ele consegue tomar decisões com base na sua própria verdade e não mais com base no resultado das coisas, das ideias dos outros. Ele sabe qual é a sua verdade, e a verdade aqui é o amor. Eu sinto muito essa pessoa reconhecendo que na sua alma habita um amor verdadeiro que transcende a materialidade, mas que agora, nessa situação, essa pessoa ela tem a oportunidade única de viver aqui, né, na materialidade, algo que supera a materialidade. Um amor que pode ser vivido aqui como todo amor, como toda relação, como toda união, mas que veio de antes daqui e irá para além daqui, porque isso não limita a lua. O 2 de copas. Aqui o 4 de copas de novo, confirmando. Mas é isso, a lua, o 2 de copas. No fundo desse maço, o 9 de copas. A morte, a mudança. E o 2 de copas, novamente. Vamos tirar mais uma carta daqui, que é o 4 de copas. Assim a gente faz mais sentido. A morte, que já está ali. A mudança, né? 10 de ouros. O 3 de ouros. E o louco. Essa carta da lua, ela reforça esse significado
do quão, de que no fundo, né, no mais profundo da alma dessa pessoa, do mais profundo da alma dessa pessoa, vive verdadeiramente esse sentimento que ela está tentando negar. Ou que não está recebendo, mas sabe que está lá, sabe? Sabe que está lá dentro. E as cartas do 9 de copas, da morte e do 2 de copas fala dessa mudança, né? Dessa mudança onde essa pessoa começa a entende o quanto isso a faz feliz e decide viver isso do fundo do seu coração, encerrando de uma vez por todas todos os medos, os receios, as coisas que a impediam antes, que a impediam até agora, e compartilhando esse sentimento verdadeiro. Novamente nós temos aqui a carta da morte, com o valete de espadas e o 4 de copas, falando da mudança dessa situação, né? Do quanto essa tempestade muda essa realidade. O 10 de ouros, ele é muito bonito aqui porque ele está junto com o 4 de ouros e a rainha de ouros, e ele traz a ideia de que dar valor para uma coisa é muito mais abundante, dar valor para aquilo que é bom é muito mais abundante do que dar importância para aquilo que é maior, sabe? Aqui nós temos 4 pentáculos, aqui nós temos 1, mas esse 1 aqui, ele tem muito mais valor do que esses 4. Porque a carta do 10 de ouros, ela é uma carta que aqui ela fala da realização, de uma realização na materialidade que é muito maior do que aquela que você vinha medindo até agora. É muito mais plena, muito mais ampla, muito mais... é plena. E é essa consciência que essa pessoa toma. E isso representa nessa jornada de vocês, nessa situação de vocês, uma conclusão. Uma conclusão dessa situação que leva a um início de uma vida boa, de uma vida leve, de uma vida alegre, e que é um grande marco, né? Que é um momento que vocês vão se lembrar na história de vocês não como um início, porque isso já iniciou, mas como um reinício, né? Uma renovação do início de vocês. Mas para alguns de vocês, sejam atenciosos e amáveis também em observar se essa é a pessoa com quem vocês estão lidando ou se é vocês. Porque se é vocês, então essa leitura fala que esse momento de tempestade que vocês estão vivendo agora é para trazer esse esclarecimento. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um like, um comentário, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.